Oi pessoal, tudo bem? Nossa aula de agora é sobre ordem mundial. Bom, para a gente entender a ordem mundial, gente, temos que entender o que é o conceito de ordem. Mundial todo mundo sabe. Agora, qual é o conceito de ordem? Bom, a expressão ordem, ela pressupõe hierarquia, níveis de importância no cenário. Alguém que dá a ordem e alguém que recebe essa ordem. Do ponto de vista mundial, isso também existe, uma hierarquia no cenário mundial. E essa hierarquia ela é determinada pelas relações de poder. Essa é a lógica da ordem. Quem tem o poder? Qual poder é dado como determinante na ordem mundial? O poder político, o poder econômico e o poder militar. Poder político é a capacidade que um governante tem de influenciar as decisões dos demais governantes. O poder econômico ele está vinculado ao PIB, à riqueza que esse país possui. E o poder militar tem a ver com a capacidade bélica de um país. Os países eles podem ter esses três poderes dissociados, só o poder político, só o poder econômico ou só o poder militar, o que é difícil de acontecer. E quando um determinado país possui os três poderes ao mesmo tempo, ele recebe o nome de superpotência. Então, as superpotências, elas são caracterizadas, superpotência. A superpotência, ela é caracterizada como aquele país que agrega poder político, econômico e militar ao mesmo tempo. Se um país tem dois ou apenas um desses poderes, o que é muito difícil de acontecer, apenas um, o país vai ser chamado apenas de potência. Para a gente dar alguns exemplos de superpotências na história da humanidade, nós temos a Inglaterra, superpotência no século XIX, congregava o poder político, econômico e militar, além dos Estados Unidos e da União Soviética, e especialmente após a Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX. Então, nos últimos séculos, nós podemos dizer que nós vivemos a experiência de três superpotências: a Inglaterra no século XIX, os Estados Unidos e a União Soviética, especialmente na segunda metade do século XX. Bruno, existe algum país que seja potência? A gente pode falar da China hoje. A China é uma potência política e econômica, pode se transformar numa potência militar e aí se transforma numa superpotência. Os Estados Unidos, a Rússia, a gente pode falar de modelos de transição em relação a essas superpotências. Por isso que ao longo da história, essa relação de poder ela pode mudar. E ela mudou várias vezes ao longo da história. Países que eram superpotência deixaram de ser, países que não eram passaram a ser. Para a gente entender isso, eu peguei aqui dois momentos na história recente da humanidade, especialmente pós-Segunda Guerra, de mudanças nessas relações de ordem mundial. A primeira delas acontece após a Segunda Guerra, então repara que a gente tem um movimento aqui de ruptura muito forte, que é uma guerra mundial. Essa guerra mundial ela acontece na Europa, a Segunda Guerra, ela acontece especialmente no continente europeu, que produz o declínio do poder político, econômico e militar da Europa em função da destruição do continente durante a Segunda Guerra Mundial, e a ascensão de duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, tidos como vencedores da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento em que o centro mundial europeu, que era a Inglaterra, e o restante do continente europeu entram em declínio por causa de uma guerra mundial, a gente tem a ascensão de duas, até então, potências que se transformam, depois da Segunda Guerra Mundial, em superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Esse momento é conhecido de 1947 a 1991 como Guerra Fria, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética pela supremacia mundial, ou, pensando na lógica de ordem mundial, é conhecido como ordem bipolar, dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética. Reparem um detalhe. Para a ordem anterior a essa, que era uma ordem chamada de multipolar, tendo a Inglaterra como superpotência, mas a Europa como centro do poder mundial, determinando as ordens no mundo, para que essa antiga ordem, antes da ordem bipolar, acabasse, a gente precisou de uma guerra mundial. Instaurou a ordem bipolar. Para que a ordem bipolar acabasse em 1991, a gente precisa também entender um grande acontecimento histórico que pega a década de 80 praticamente inteira, que é o período mais evidente
do declínio da União Soviética, da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o declínio soviético. Esse declínio ele tem vários fatores, a gente não vai entrar aqui nesses fatores porque nós não estudaremos a Guerra Fria de maneira mais aprofundada, isso é tema de história muito mais do que geografia. Mas quando a gente fala em decadência, em declínio da União Soviética, a gente pode levantar aqui no final da década de 80 e início dos anos 90, 3 momentos históricos importantes. O primeiro acontece em 1988, quando a União Soviética, na figura da Rússia, cujo líder era o Mikhail Gorbachev, que tinha assumido em 1985, lança mão de 2 medidas chamadas de glasnost, que é uma medida política, conhecida também traduzida como transparência política ou democracia. Os partidos de oposição na União Soviética puderam existir legitimamente. A censura ela é bastante afrouxada nesse momento, com maior liberdade de imprensa. E associado à glasnost aconteceu a perestroika, famosa perestroika, que é uma medida de abertura econômica. Então o governo de Mikhail Gorbachev ele toma 2 medidas. Uma medida de transparência política e uma medida de abertura econômica ao capitalismo. Essas 2 medidas são entendidas na história como as ações tomadas por Mikhail Gorbachev na Rússia, líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como as principais responsáveis pelo fim da União Soviética com a abertura política e a abertura econômica ao capitalismo. O que sucede a esse momento, na data de 89 e de 91, é uma sequência de acontecimentos que a gente pode falar de maneira resumida, que são derivados da glasnost e perestroika. Por exemplo, em 1989, lá na Alemanha, em Berlim, nós temos a queda do Muro de Berlim, que muitos entendem como o fim da Guerra Fria nesse momento, uma vez que o Muro de Berlim era o grande símbolo físico da divisão mundial entre socialismo e capitalismo. Quando o Muro de Berlim ele cai, ele acaba em 1989, ele não cai completamente do ponto de vista físico, mas ele acaba simbolicamente com a reunificação de Berlim e a reunificação da Alemanha, mostra que a Alemanha socialista ela passa a se tornar capitalista, demonstrando essa liberdade e transparência política e essa abertura econômica ao capitalismo. Muitos podem falar, então quer dizer, Bruno, que a queda do Muro de Berlim é o fim da Guerra Fria? Oficialmente não. Oficialmente a Guerra Fria ela só vai acabar em 1991, dando fim à ordem bipolar, quando a gente tem a saída da Polônia, e tem outros países que saem junto com ela, mas ela é o grande símbolo, do Pacto de Varsóvia. Por isso que eu estou falando que a Polônia é um grande símbolo, porque Varsóvia é a capital da Polônia. Então, quando a Polônia, que era um país socialista, sai do Pacto de Varsóvia, que era a união militar dos países socialistas para fazer frente à OTAN, que era a união militar dos países capitalistas, e a Polônia sai do Pacto de Varsóvia, ela sai do pacto assinado na sua capital. Então, simbolicamente falando, é muito importante a saída da Polônia porque marca o fim do pacto militar dos países socialistas, abrindo espaço para que todos os países da antiga União Soviética se declarassem independentes da Rússia. Com isso, a gente tem a data de 1991, que começa em janeiro de 91, e vem uma sequência de países saindo do Pacto de Varsóvia até o meio de 91, que é o fim da União Soviética, quando a Rússia declara abertamente que ela acaba com o Pacto de Varsóvia e dá a liberdade para esses países que compunham a União Soviética de escolherem o seu caminho capitalista ou socialista. Nesse sentido, a Polônia foi protagonista, declarando a saída do Pacto de Varsóvia, que é a sua capital. Nesse momento, a gente fala que a ordem bipolar acaba, que é o momento em que a União Soviética se desfaz, ela dilui, é o declínio. Ela se desfaz em 1991. Da mesma forma que a Segunda Guerra Mundial inaugura a ordem bipolar, a queda da União Soviética inaugura o que a gente chama de nova ordem mundial, do ponto de vista geopolítico. É a nova ordem geopolítica mundial, ou seja, a gente vai ter novas relações de poder no cenário internacional. Acaba essa divisão bipolar e a gente tem uma nova relação de poder de 1991 em diante. Que relação de poder que se cria? A hegemonia capitalista, já que os países socialistas, praticamente todos, se transformam em capitalistas, então ele é hegemônico, ele é soberano no mundo,
E essa nova ordem mundial sob o domínio capitalista ela é dividida em dois momentos. O primeiro de 91 a 2001, na primeira década da nova ordem mundial, chamada de ordem unipolar, domínio dos Estados Unidos que saem vencedores da Guerra Fria. Essa ordem unipolar dentro da nova ordem mundial, ela termina com um ataque terrorista aos Estados Unidos de 11 de setembro de 2001, por isso a data aqui é 2001. Esse ataque terrorista é considerado o maior ataque da história, principalmente em número de mortos, só que mais do que isso, ele é o maior ataque terrorista da história em função dele reordenar o cenário mundial. Ele cria uma nova fase dentro da nova ordem mundial. Por quê? Porque ele mostra para o mundo que os Estados Unidos, praticamente governando o mundo sozinho durante essa primeira década de 90, a primeira década da nova ordem mundial, esse ataque mostra para o mundo que os Estados Unidos não são inatacáveis e inatingíveis, essa superpotência bélica que ninguém consegue chegar perto e etc. Um grupo terrorista formado por civis, que é a Al-Qaeda, a base, na tradução, liderado pelo Osama Bin Laden, ataca os Estados Unidos, a maior potência do final do século XXI. E isso produz uma reordenação mundial. Por quê? A gente tem uma reorganização do capital, grande parte do capital investido nos Estados Unidos percebendo a fragilidade do país acaba fugindo dos Estados Unidos, buscando novos centros. A Europa volta a crescer a partir de 2001, a Ásia cresce bastante com atração de capital para a Coreia do Sul, para a China, para o Japão. A América Latina cresce, o Brasil, por exemplo, vira destaque nesse momento, que atrai capital devido à sua estabilidade política, e a Rússia volta a crescer também. Por isso, formam-se esses países emergentes com grande destaque no cenário mundial. Inicia como BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, e depois a África do Sul, em inglês aqui. A África do Sul ela acaba entrando nesse grupo de países emergentes. Então, repara que a gente passa a ter vários polos de poder mundial. Os Estados Unidos eles perdem muito a característica de superpotência, e o poder acaba sendo um pouco mais dividido, menos centralizado do que essa ordem unipolar. Por isso que alguns vestibulares falam que a nova ordem mundial ela é caracterizada por ordem multipolar, em função dessas fases que existem. E eu estou gravando essa aula no ano de 2020, nós estamos dentro da ordem multipolar, com a ascensão, inclusive, de vários países. A Alemanha volta a figurar como uma liderança importante no cenário mundial, o Japão, e especialmente a China, duelando diretamente com os Estados Unidos pela supremacia no cenário internacional. Esse modelo da ordem multipolar ele tem um tipo de representação muito própria, que é uma representação feita em círculos concêntricos. O que esses círculos concêntricos representam? A situação e a posição que cada país vai entrar, vai se encaixar dentro dessa ordem multipolar. Ou seja, existe uma divisão de poderes e os países se encaixam aqui, podem transitar entre elas. Por exemplo, o número 1 é o centro das relações mundiais. Por isso, ele é chamado de países centrais. Reparem que não é adotado o exemplo do país central, igual era, por exemplo, na ordem bipolar. Era Estados Unidos e União Soviética, era um centro. Aqui são países centrais. Quem pode ser? Estados Unidos, pode ser a Rússia, pode ser a Inglaterra, pode ser a Alemanha, pode ser a China, e pode, ao longo da história do século XXI, os países mudarem de posição de acordo com alguma ruptura que possa acontecer, uma guerra, um desastre natural, uma questão econômica, alguma coisa que vai romper com essa ordem que está posta aqui com a posição dos países. Os países 2 são os chamados países periferia dinâmica, também conhecidos como países emergentes, beleza? Chamado de periferia dinâmica. O Brasil, por exemplo, ele está localizado na periferia dinâmica, que é aquela porção periférica no cenário internacional que tem relações econômicas direto com os países centrais e também estabelece relações com a região 3, que é a periferia realmente do mundo. O 2 ele vai receber investimentos do 1, tecnologia do 1 dos países centrais, vai receber matéria-prima do 2, mão de obra do 3, melhor dizendo, e isso vai configurar o 2, essa área de transição chamada periferia dinâmica com contato com todas as outras áreas.
mas ele não tem a centralidade econômica, por exemplo, que os países centrais adotam. E o 3, ele é chamado de periferia deprimida. A periferia deprimida, ou também conhecida como periferia da periferia, é, por exemplo, países africanos, praticamente todos, alguns países asiáticos, a América Latina, com excesso do Brasil, com exceção, melhor, do Brasil, especialmente a América Central, são essas periferias deprimidas, que elas têm a função basicamente na relação mundial de mão de obra barata e matéria-prima. Essa lógica que se estabelece no cenário mundial e os países eles se enquadram em cada posição dessa, ela tem um nome. Ela é chamada de Nova DIT, ou também conhecida como Nova Divisão Internacional do Trabalho. A Divisão Internacional do Trabalho, ela é conceitualmente qual a função econômica que o país tem no cenário mundial. Aqui a gente tem uma nova DIT, a gente já teve outras DITs no passado e essa daqui é a nova. Dividiram o mundo em 3 grandes grupos e não mais em capitalistas e socialistas como foi na ordem bipolar. Essa nova DIT ela marca uma relação econômica muito mais intensa entre todos esses setores e essas posições que os países adotam. Isso é chamado então de multipolos porque vários países são chamados de países centrais, principalmente a centralidade econômica no século XXI. Beleza, pessoal? Abraço!